Olá, olá, olá pessoal, Doutor Renato por aqui. Hoje eu escolhi para o tema do podcast a gente falar um pouquinho sobre os pontos de estilo de vida que podem enfraquecer o seu sistema imunológico. Gente, um sistema imunológico saudável é crucial para a capacidade do seu corpo de afastar vírus, bactérias, parasitas e outras infecções. Entenda uma coisa, quando o seu sistema imunológico está comprometido, você com certeza fica mais suscetível à doença. A saúde imunológica tem sido um tema quentíssimo, principalmente desde quando? Desde que a pandemia do Covid-19 se espalhou pelo mundo. Agora, quantos de nós estão tomando as medidas necessárias para proteger o nosso sistema imunológico a qualquer custo? Bom, do jeito que eu vejo lá no meu dia a dia de consultório, eu tenho aqui as minhas dúvidas. Os nossos próprios comportamentos e escolhas têm um impacto definitivo em nossa saúde, e essas escolhas podem causar até sérios estragos lá no nosso sistema imunológico. Ao invés de esperar antes que seja tarde demais para fortalecer a tua imunidade, eu acho que você pode resolver os problemas por você mesmo, com alguns cuidados que eu costumo chamar lá na consulta de cuidados preventivos. Então vamos dar uma olhada em alguns aspectos que podem de verdade comprometer o seu sistema imunológico e que você deveria evitar, começando não hoje, mas sim ontem. Olha, o primeiro ponto tem a ver com aquele consumo excessivo de açúcar. Nós vivemos uma sociedade açucarada. O açúcar nem sempre é tão doce quanto atinge o teu sistema imunológico. Tá? Quando ele chega ali, o problema é outro, hein? Agora, não há nada de errado em adicionar um pouco de açúcar ao seu corpo. Não há problema em satisfazer o seu desejo por doces quando esses desejos vêm à tona. Desde que esse açúcar adicionado não substitua mais do que 10% de sua ingestão diária de energia. E isso não é o Dr. Renato que está falando, não. Isso daí é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Qualquer coisa a mais, mesmo que não seja suficiente para te colocar num coma por excesso de açúcar, pode sim prejudicar e muito o teu sistema imunológico. Uma pesquisa que avaliou aquelas pessoas que vivem nas Blue Zones, as zonas azuis, lembra que eu já falei aqui em várias ocasiões lá no Instagram, aquelas regiões do planeta onde as pessoas são centenárias. Elas comem açúcar intencionalmente e não por hábito ou acidente, ou seja, elas comem voluntariamente com um ato intencional. Agora, elas consomem aproximadamente a mesma quantidade de açúcares naturais que os norte-americanos. Mas olha que interessante, elas consomem apenas cerca de 1/5 do açúcar adicionado, não mais do que 7 colheres de chá de açúcar por dia. É difícil evitar o açúcar. Ele ocorre naturalmente nas frutas, nos vegetais e até mesmo no leite, mas esse não é o problema. Entre os anos de 1970 e 2000, a quantidade de açúcar adicionado nos alimentos dos americanos aumentou em 25%. Isso soma cerca de 22 colheres de chá de açúcar adicionado que cada um desses americanos consomem diariamente. Açúcares insidiosos e ocultos. Por quê? Porque eles estão misturados nos refrigerantes, nos iogurtes e nos molhos, por exemplo. Muito açúcar em nossa dieta também aumenta os níveis de insulina, o que pode levar pela resistência à insulina que vai se desenvolver ao diabetes, pode diminuir a fertilidade, pode levar à obesidade e até mesmo encurtar a sua vida. Quando você exagera no açúcar, ele repele as células do sistema imunológico que deveriam atacar as bactérias ruins, permitindo que os vírus se espalhem com toda a liberdade do mundo. Como toda comida que pode ter um gosto bom, mas esse gosto talvez não seja necessariamente bom para você, eu diria o seguinte: moderação é fundamental.
Você pode colocar um pouco de açúcar no seu chá ou no seu café. Você pode comer o doce num dia de comemoração. Apenas não exagere. Outro aspecto que merece destaque é o fato de não se descansar o suficiente. Não é nenhum segredo, né? Eu mesmo falo aqui no Instagram sobre a medicina circadiana, que há muitos benefícios em ter uma boa noite de sono, desde o aumento da energia até o poder cerebral mais aguçado. Quer saber para que mais ela serve ter uma boa noite de sono? Tá bom, então saiba que isso vai manter o teu sistema imunológico são e salvo. Os estudos mostram que o descanso adequado energiza as células T do seu corpo para combater infecções. As células T são células imunes que lutam contra as células que foram infectadas por vírus. Os vírus são conhecidos como patógenos intracelulares. Quer ver alguns exemplos de células infectadas por vírus? Células com HIV, as células cancerosas, células com gripe. Após o corpo detectar células infectadas por vírus, as suas células T vão entrar automaticamente no modo de ataque. E aí elas ativam umas substâncias chamadas integrinas. A integrina é uma proteína pegajosa, é um tipo de molécula de adesão. Essas integrinas permitem que as suas células T se agarrem e matem essas células infectadas. A viscosidade das integrinas é o que ajuda as suas células T a entrar em contato com as células infectadas. Agora, infelizmente, essa viscosidade, essa adesividade pode ser frustrada quando temos altos níveis de adrenalina, noradrenalina ou prostaglandinas. No entanto, os níveis de todas essas três substâncias caem durante o sono, de modo que a viscosidade sanguínea fica mais forte durante os períodos de descanso. Assim, as suas células T podem se prender às células infectadas por vírus com mais facilidade quando você está tendo aquele sono reparador. Então, um bom sono é fundamental para se evitar um sistema imunológico enfraquecido. Tem mais, os especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá dos Estados Unidos, sugerem que se você descansar bem todos os dias, saiba que 7 horas de sono é um número mágico. E eu publiquei uma postagem recente lá no Instagram sobre isso. De novo, quando examinamos os centenários, aquelas pessoas que vivem 100 anos ou até mais nas tais Blue Zones, a gente vê que eles dormem normalmente entre 7 e 9 horas quase todas as noites. Pequenos ajustes na sua rotina noturna podem ajudá-lo a dormir melhor à noite, incluindo aí o quê? Corta o tempo de telinha, gente. Crie uma rotina para relaxar e dormir. E mantenha um horário de sono consistente e de preferência constante. Agora, outro ponto que eu gosto de bater muito na tecla, sobre o consumo de cafeína, principalmente no final do dia. Enlouquecer por cafeína à noite ou mesmo no final da tarde pode sabotar seriamente seu sono. E agora, você sabe que um bom descanso é super mega necessário para uma imunidade mais forte. Por outro lado, os estudos mostram que certas bebidas com cafeína, como chá e café, têm propriedades anti-inflamatórias. A redução da inflamação também beneficia a saúde do seu sistema imunológico. Então aqui a gente fica naquela situação do ser uma faca de 2 gumes, né, nesse sentido. Uma dose saudável de cafeína pode ser boa para você devido aos seus benefícios anti-inflamatórios. Agora, apenas durante o dia. O consumo noturno de cafeína, no entanto, sem dúvida, atrapalhará a sua programação de sono. Então, acho que você pode querer se abster de fazer aqueles intervalinhos para o café tarde da noite, daqui para frente. Guarde esse cafezinho para as reviravoltas lá de manhãzinha, quando você acorda, ou no início da tarde. Se
Se você precisar tomar uma bebida à noite antes de dormir, substitua esse café ou aquele chá com cafeína por alguma bebida que o ajude a relaxar. Às vezes eu tomo lá uma água quente com limão, água morna, né, com limão e gengibre, ou senão um chá de ervas sem cafeínas. Bom, falar em chá, tem muitos chás que funcionam como remédios naturais para dormir, né? O chá de camomila, chá de noz maia, um chá de canela, né? Chá de maracujá, um chá de hibisco, chá de magnólia e de lavanda, por exemplo. Então tem muita coisa. Então o recado aqui com relação à cafeína é: tente evitar a cafeína, principalmente no final da tarde para a noite. Agora, outro ponto reside no comer uma dieta pobre em fibras. Tem um ditado americano que diz assim: An apple a day keeps your doctor away. Quer dizer, uma maçã por dia mantém o médico afastado. Agora, outros alimentos ricos em fibras podem ajudar a protegê-lo de vários problemas de saúde, incluindo aí um sistema imunológico enfraquecido. A fibra, ela fornece alimento para bilhões de bactérias boas lá no nosso intestino, nosso microbioma intestinal. Essas bactérias que são responsáveis por manter o nosso sistema imunológico em ótima saúde. Eu falei disso agora há pouco tempo, hein, gente? Tem aí, vai lá no YouTube, aqui no YouTube, procura, eu falei sobre isso. Considerando que as bactérias saudáveis respondem bem à fibra, indiretamente a gente tem um efeito positivo em nosso sistema imunológico. Aliás, as pessoas mais longevas do mundo consomem alimentos que são locais e de época. Hoje, com essa questão da globalização, a gente está comendo fruta que normalmente, numa determinada temporada do ano, numa determinada época do ano, não era comum estar presente. Nada como ser velhinho que nem eu para lembrar desse tipo de coisa. As pessoas mais jovens não conhecem isso. Existe uma variedade de alimentos locais ricos em fibras e que estão prontamente disponíveis em diferentes épocas do ano, incluindo aí frutas, legumes, grãos, né? Adicionar mais fibra na sua dieta será fácil se você já comer muitos alimentos vegetais, como feijão, legumes, alguns grãos integrais, frutas, vegetais. Note que não há fibra na carne, nas aves, também nos laticínios, né? Veja um exemplo interessante: 95% dos americanos não comem fibra suficiente. Quanto que é o suficiente? Bom, só para você se inteirar, os especialistas dizem que as mulheres devem consumir aí um mínimo de 21 a 25 gramas de fibra por dia, enquanto os homens devem consumir em torno de 30 até 38 gramas por dia. Tá? Isso se a gente voltar no nosso ancestral pré-histórico, eles comiam 100 gramas de fibra por dia. Gente, que loucura é isso, né? Olha como a gente piorou a nossa qualidade de alimentação, né? Bom, dando continuidade, não poderia deixar de falar sobre outro tópico que é muito importante para a imunidade, que é o quê? O estresse, né? Qual é o papel do estresse? Então, o estresse faz com que o corpo libere uma onda de adrenalina e cortisol, que são dois hormônios que reduzem os níveis, né, dos glóbulos brancos, principalmente aqueles que são chamados de fagócitos e linfócitos. A deficiência destes glóbulos brancos pode dificultar o combate aos antígenos virais e bacterianos. Então, para evitar que isso aconteça, que tal aprender algumas técnicas de gerenciamento de estresse e tentar evitar situações de alto estresse se puder, né? Nunca se sinta culpado por proteger sua energia quando estiver se sentindo sobrecarregado. Não há nenhum problema se você der um passo para trás nas suas responsabilidades diárias a fim de priorizar o quê? Priorizar o seu bem-estar, mesmo que isso leve a apenas alguns minutos do seu dia. Isso daí eu digo que é você se cuidando. Conhecido como o melhor tipo de cuidado que existe, o autocuidado, gente, desempenha um papel tremendo na manutenção de níveis saudáveis desse estresse. Então,
Pratique-o diariamente e você vai ver uma diferença positiva em sua capacidade de gerenciar o estresse de forma saudável. Uma observação aqui digna de nota cabe muito bem aqui, ó. O autocuidado não é egoísmo, é necessidade. A gente deve acabar com a crença limitante sobre algo tão crucial para a nossa saúde mental, emocional e física. Se você tiver dificuldade em se colocar em primeiro lugar, comece com gestos menores. Isso pode incluir, por exemplo, que tal um happy hour com seus amigos, seus vizinhos, ou tirar uma sonequinha diária, ou até mesmo ter um dia no final de semana para passar um tempo na natureza, para se conectar com os amigos, com seus familiares e se desconectar do estresse da vida cotidiana. Atos de autocuidado podem ser tão simples quanto meditar de manhã ou à noite, fazer uma oração, cancelar um compromisso para o tempo que eu chamo do o seu tempo, ou fazer uma caminhada na natureza. Pensem a respeito. Agora um ponto delicado, que é o abuso de bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de álcool é outro grande empecilho para o seu sistema imunológico. E mais uma vez, nesses 2 anos aí de pandemia, com tristes olhos eu vi que as pessoas começaram a exagerar absurdamente a ingestão de bebidas alcoólicas, tá? O seu intestino, gente, lá dentro existem bactérias saudáveis e as ruins, as não saudáveis. Ficar meio alto regularmente pode prejudicar o equilíbrio desse microbioma intestinal que abriga bilhões de bactérias, tanto as saudáveis quanto as não saudáveis, e que, principalmente as saudáveis, são necessárias para ajudar a combater as infecções através da melhoria do seu sistema imunológico. Quando um gole de álcool ou uma onda pesada de álcool entra no teu sistema, ela desequilibra os 2 tipos de bactérias, as boas e as ruins, tá? Ela também mata bactérias saudáveis nesse processo, resultando no crescimento excessivo das bactérias ruins. Então, dessa forma, o consumo excessivo de álcool aumenta o nível de bactérias ruins que entram na corrente sanguínea, o que muitas vezes leva a um fígado inflamado. Essa inflamação no fígado torna ainda mais difícil para que ele possa limpar as toxinas ambientais do corpo, o que inclui antígenos infectados por vírus. Veja, tomar uma taça de vinho todos os dias não é considerado ruim. Eu normalmente recomendo que o paciente pode tomar um vinhozinho sim. As mulheres deveriam limitar o consumo para uma taça por dia, enquanto os homens podem até chegar em 2 taças por dia. Agora, outra coisa que está acontecendo demais é que nós estamos ficando cada vez mais sedentários. A incapacidade de se movimentar todos os dias pode contribuir para uma resposta imunológica deficiente. Vocês sabiam disso? O exercitar-se regularmente, ele não só aumenta a sua energia, mas ele também pode aumentar a sua imunidade. A aptidão física aumenta o número de anticorpos e de glóbulos brancos no seu corpo, que são igualmente necessários para a detecção precoce de infecções e também para combatê-las. O aumento da temperatura corporal que ocorre lá durante o exercício também pode matar possíveis infecções, impedindo o crescimento de bactérias ruins. Isso sem mencionar que o exercício pode enviar hormônios do estresse, pois o movimento ativo pode retardar a liberação de adrenalina e cortisol no seu corpo. Agora, como você pode ver, ir para a academia ou fazer um movimento que seja, faz bem ao corpo de várias maneiras. Todas essas coisas combinadas equipam, preparam o corpo para se defender ainda mais das doenças, principalmente as doenças de infecção. Tente se esforçar para fazer algum movimento diário. Os meus pacientes sabem que não estou falando de ir obrigatoriamente para uma academia de ginástica e ser o queridinho da academia. Eu recomendo um movimento mais natural, até por meio de um passeio com o cachorro, ir ao mercado a pé ou andar de bicicleta até o trabalho, por exemplo.
Já de acordo com o CDC, a gente tem que o seguinte: 150 minutos de atividade aeróbica moderada, 75 minutos de atividade física intensa e 2 sessões de treinamento de força por semana são normalmente ideais para os adultos, né? Isso já é uma colocação um pouco mais científica. Se você puder apontar para as 3 sessões de treinamento de força, isso é ainda melhor. Agora, um outro ponto, um ponto final que eu quero destacar, nesse finalzinho de pod aqui, é o destaque para a solidão. Os estudos mostram que 1 em cada 2 americanos se sente isolado ou sozinho. A solidão, infelizmente, pode enfraquecer indiretamente seu sistema imunológico devido ao estresse que ela desencadeia. A maneira de evitar a solidão? Bom, eu acho que é tentar ter, né, uma vida social. Aprenda a valorizar as suas conexões sociais com outras pessoas. Se você não tem ninguém perto de você agora, que tal se inscrever num grupo de atividades semanais, né, tipo frequentar uma igreja, uma comunidade, ou quem sabe ser um voluntário, né? Tem vários grupos de voluntariado que prestam assistência às pessoas que necessitam de ajuda. Quando você participa de eventos e se voluntaria, você acaba encontrando pessoas que compartilham valores iguais aos seus, quem sabe até interesses, né? Você pode não se sentir 100% confortável em sair para se misturar com tudo que está acontecendo aí no mundo, eu entendo. Você pode se reunir com 1 ou 2 amigos, por exemplo, para uma noite ocasional e, dessa forma, satisfazer sua necessidade de contato social que todos nós temos, gente. Agora, outra alternativa é você tentar se conectar com segurança através da tecnologia. Hoje nós temos FaceTime, temos Zoom, temos Skype, mas eu acho que é importante você dar uma olhada nesse aspecto e não ficar na solidão. Bem, eu acho que eu dei uma geral bem interessante aqui nesse podcast de hoje, né? Mas eu queria ouvir aí a sua opinião. Me descreva aqui nos comentários o que você achou, qual é a sua opinião. Eu vou adorar interagir com vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um beijo, como sempre, no coração de todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!